O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte não para de avançar e está a cada dia mais consolidado como uma plataforma de conexões. Conexões de pessoas, conexões de negócios, conexões de destinos, conexões de possibilidades. E agora, acaba de desembarcar uma novidade que vai fazer o Aeroporto Internacional ficar ainda mais conectado com o mundo. A Receita Federal credenciou e liberou a operação do primeiro aeroporto industrial de todo o Brasil. Aqui mesmo, no nosso Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. O aeroporto industrial é uma parte fundamental da expansão do aeroporto internacional e irá funcionar como um hub de negócios e inovação. Com este credenciamento, as empresas podem se instalar e atuar com isenção e benefícios tributários, além de vantagens de logística e aduaneiros. Uma grande vantagem para empresas exportadoras de produtos manufaturados, que utilizam matérias-primas importadas, mas que também se estende por toda a cadeia produtiva. Todo mundo vai sair ganhando. O novo aeroporto industrial está numa posição privilegiada, próximo de 65% da produção industrial do país e também de mais de 60% do PIB do país. Belo Horizonte é a quinta maior base industrial da América Latina. Minas é o segundo maior exportador brasileiro para a China, Europa e Estados Unidos. Além disso, o aeroporto industrial trará vantagens também para os municípios vizinhos, com atração de negócios, criação de oportunidades de trabalho, desenvolvimento da mão de obra e de toda a cadeia produtiva da região. Pioneirismo, localização privilegiada, benefícios tributários, logística multimodal, segurança e conexão. Tudo isso em um projeto arrojado e pioneiro. Planejado para aumentar a competitividade das empresas brasileiras e atrair investimentos para Minas e para o Brasil. Aeroporto Industrial. Uma nova conexão entre Minas e o mundo. Boa tarde, você acompanha a partir de agora, aqui na TV Band Minas, o programa especial que apresenta o primeiro aeroporto industrial do Brasil instalado na área do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Este programa também está sendo transmitido pelo YouTube e Facebook no perfil TV Band Minas. Nós estamos seguindo, gente, todas as orientações de segurança sanitária orientadas pela Organização Mundial da Saúde. Distanciamento adequado, álcool em gel ali de fácil acesso e, sobretudo, microfones individuais. Bom, e agora falando sobre o novo aeroporto industrial, ele fica ali nas cidades de Confins e Lagoa Santa, bem na região metropolitana da capital. E vai abrigar empresas de vários segmentos que já exportam ou que estão decididas a adotar essa estratégia de expansão de negócios nos próximos meses. O primeiro aeroporto industrial do país é entendido pelo mercado como uma estrutura de serviços que vai ajudar a aumentar a competitividade das empresas brasileiras no contexto internacional e com grande potencial para atrair investimentos externos para o Brasil. E mais, hein? As cidades ali do entorno serão beneficiadas com essa concentração de empresas que vão demandar insumos, gerando negócios, e ainda haverá mais consumo também de produtos e serviços dos pequenos fornecedores locais. E eu preciso registrar aqui para vocês que importantes nomes do cenário político e empresarial estão conosco neste programa e vão participar ao vivo aqui no estúdio ou então por link remoto. Aqui no estúdio temos o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Boa tarde, governador. Que bom que o senhor conseguiu um espaço na agenda para estar conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, temos também conosco o diretor-presidente da BH Airport, que é a empresa responsável pelo projeto do Aeroporto Industrial de Minas Gerais, o Marcos Brandão. Seja bem-vindo também, Brandão. Boa tarde. Boa tarde, Nácia. Boa tarde a todos. Bom, gente, e fazendo conexão conosco por Brasília, temos o ministro da Infraestrutura, teremos o ministro conectado conosco daqui a pouquinho, que é o Tarcísio Gomes de Freitas. Já já ele vai se conectar conosco. Registro também a presença do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado estadual Agostinho Patrus, que vai conversar conosco daqui a alguns minutinhos.
E eu também vou entrevistar o senador Antônio Anastasia, com quem já estamos conectados neste programa especial. Já está conosco. Boa tarde para o senhor, senador. Seja bem-vindo também. Muito obrigado, Inácia. Boa tarde, um abraço a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Ótimo. Já a gente volta a se falar. Bom, e também se conectando conosco por Brasília, nós temos o secretário nacional de Aviação Civil, o Rony Glanzmann. Deixa-me ver, Rony já está conosco. Secretário, seja bem-vindo. Boa tarde. Rony já está conosco. Secretário, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Inácia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Já eu chamo o senhor também para estar conosco. Bom, e daqui a pouquinho nós vamos conversar ao vivo com o subsecretário-geral da Receita Federal, o Décio Rui Pialarice, que vai estar conosco também, já está conectado aqui. Secretário, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Inácio. Uma alegria estar nesse evento bastante importante, não só para Minas, mas para todo o país. Com certeza. Já vamos querer saber a opinião do senhor, secretário. Bom, e também está conosco o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, o empresário Flávio Roscoe, que vai participar conosco do programa dentro de instantes e já está aqui. Flávio, muito obrigado pela sua presença conosco. Muito obrigado, Inácia. Boa tarde. Boa tarde. Bom, gente, completando o nosso elenco de convidados, temos o empresário Marcelo Lobo, que é o CEO da Clamper, a primeira empresa que já está se instalando no Aeroporto Industrial de Minas Gerais. Marcelo está no estúdio ao lado e já ele vai estar aqui conosco no estúdio principal. Então, sejam todos vocês, sejam presencialmente ou conectados remotamente, muito bem-vindos. Obrigado por estarem conosco neste momento que, de fato, é muito importante para a economia de Minas Gerais e do Brasil. Muito obrigada a você aí que nos acompanha pela sua audiência, esteja você nos acompanhando pela TV ou pelas redes sociais. Bom, e eu começo as nossas interações aqui conversando com o CEO da BH Airport, que é o responsável pelo projeto do Aeroporto Industrial de Minas Gerais, que é aí a BH Airport, a concessionária que assumiu a gestão do Aeroporto Internacional de Minas Gerais em 2014. Olha só, parabéns em primeiro lugar, obrigado, viu, Brandão, pela iniciativa, porque é uma iniciativa muito robusta. Eu quero saber de você, qual que foi a estratégia para tornar realidade esse projeto que ficou no papel por tantos anos? Inácia, boa tarde. Boa tarde, governador Romeu Zema. Gostaria também de cumprimentar todos os nossos convidados que aceitaram, fizeram a gentileza de nos acompanhar aqui hoje. Cumprimento todas as pessoas que estão nos acompanhando na TV Band e no canal YouTube. Mas basicamente, Inácia, o projeto do Aeroporto Industrial, ele faz parte de uma estratégia empresarial da BH Airport, é um pouco mais ampla, que nós definimos como estratégia transformar realmente o nosso aeroporto num importante hub de negócios, um importante hub de experiências. E foi neste contexto, Inácia, que nós decidimos criar dentro da nossa estrutura organizacional o que nós chamamos de linhas de negócios. Tá? Nós temos atualmente 7 linhas de negócios, sendo que uma delas é a área de soluções logísticas. E essa área, após meses de estudos, acompanhado por algumas consultorias, nós identificamos uma oportunidade ímpar de usar uma vantagem competitiva que o nosso estado, que o estado de Minas Gerais tem, que é a localização geográfica. Então foi neste contexto que nós decidimos por fortalecer o nosso terminal de cargas, antigo terminal de cargas, já numa estratégia de hub logístico. E aí nasce o aeroporto industrial, que tem essa capacidade de atrair empresas, de atrair investimentos, mas principalmente, Inácia, investimentos qualificados de produtos de alto valor agregado e que são transportados basicamente pelo modal aéreo. Então, concluindo, né, o aeroporto industrial está num contexto de uma estratégia de realmente transformar o aeroporto e a região onde nós estamos instalados num ecossistema de desenvolvimento. Esta é a visão, este é o projeto. Quer dizer, a gente está falando de um hub de infraestrutura, que tem uma capacidade de conexão realmente múltipla, mas sobretudo de um hub de negócios, porque ele vai inspirar outros negócios. Correto, não só na região, mas sobretudo no país, né? Correto. Tá certo, então a gente vai explicar mais detalhes do aeroporto, porque as pessoas ficam muito curiosas para entender como tudo vai funcionar. Mas antes disso, eu quero agradecer
nominalmente a algumas pessoas que foram estratégicas para a realização do projeto do Aeroporto Industrial de Minas Gerais. E começando, então, eu já cito o Paulo Brandt, que é o vice-governador do estado de Minas Gerais. Cito também o Rogério César Matos Avelar, prefeito de Lagoa Santa. Celso Antônio da Silva Totô, prefeito de Confins. Também agradeço e registro aí pela participação importante na condução desse projeto o Carlos Viana, senador, também o senador Rodrigo Pacheco e ainda o Diego Andrade, deputado federal e líder da bancada mineira. Registro também e agradeço pela participação e atuação do Antônio Carlos Arantes, deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E temos também um registro e um agradecimento ao Cássio Rocha Azevedo, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. Agradecemos também ao Marco Aurélio Barcelos, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, e também ao Marcos Mandacaru, que é da Secretaria-Geral da Vice-Governadoria. Agradeço e registro também a participação do Tiago Coelho Toscano, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, o INDE. Registro e agradeço também pela atuação do Alberto Pinto Coelho, ex-governador e deputado, autor do projeto de lei que originou a Lei 13.449/2000 Proconfins, no governo Itamar Franco, determinante para esse projeto. Registro e agradeço também pela atuação de Gustavo Valadares, deputado estadual, e ainda do Roberto Andrade, também deputado estadual, e também na Assembleia Legislativa atuando aí o deputado João Leite. E agradeço também ao Agnaldo Diniz Filho, presidente da ACEMINAS, que é a Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais. E registro ainda o Luiz Antônio Ataíde, subsecretário de Investimentos Estratégicos da Secretaria de Desenvolvimento no governo Antônio Anastasia. E por fim, mas não menos importante, gente, agradeço aí em especial as demais autoridades que estão nos assistindo, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos, especialmente da região do Vetor Norte aqui da capital, representantes de instituições parceiras, colaboradores da BH Airport, imprensa, influenciadores e a todos que participaram de alguma forma para a realização desse projeto. Bom, e para a gente dar andamento, eu quero te mostrar mais detalhes sobre como que o Aeroporto Industrial de Minas Gerais vai funcionar. Eu estive lá e entrevistei vários profissionais envolvidos nesta iniciativa pioneira. Vamos conferir? O Aeroporto Industrial de Minas Gerais está sediado bem ao lado do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, ocupando 750 mil metros quadrados em duas cidades, Lagoa Santa e Confins. Nos próximos anos, cerca de 250 indústrias de vários setores vão se instalar aqui para finalizar a linha de montagem de produtos destinados à exportação, gerando mais negócios para os empreendedores da região. O primeiro aeroporto industrial do Brasil também pode ser chamado de Zona Franca Mineira, um espaço com potencial para atrair investimentos da ordem de 3,5 bilhões de reais. Olha, as vantagens para as empresas se instalarem no aeroporto industrial, além dos benefícios fiscais, passa também por um portfólio de serviços que serão prestados pela BH Airport, que vai desde a gestão de estoque, toda uma infraestrutura de apoio de serviços e principalmente uma plataforma de soluções logísticas multimodal que vai conferir muita eficiência tanto para a chegada de matéria-prima quanto também para o escoamento da produção dessas indústrias. Os produtos que serão produzidos por essas empresas, eles tendem a ser produtos com mais qualidade, já que elas poderão focar exatamente no seu core business, que é na qualidade do seu produto. As empresas ficarão mais fortes e com certeza potencializarão os seus resultados. O aeroporto está situado na região central de Minas Gerais, permitindo a criação de um hub que realiza conexões com os principais aeroportos e portos do país. A posição geográfica também facilita muito a logística terrestre, já que Minas é o estado com a maior malha viária do país. As empresas instaladas aqui também terão um regime fiscal diferente das concorrentes, o que significa pagar menos impostos de importação e de exportação. As isenções podem chegar perto de 100%. Você consegue desembaraçar os produtos, as suas matérias-primas, com muita celeridade. Dada a simplificação do processo, você tem um ganho significativo que você diminui o seu ciclo operacional, o seu ciclo financeiro, diminui a sua necessidade de capital de
giro, de investimento, capital de giro. Uma vez que você diminui a necessidade de investimento, você também aumenta a rentabilidade e o retorno para os investidores, nas empresas, para os negócios de um modo geral. Isso pode significar que os preços dos produtos brasileiros vão chegar lá fora mais atrativos? Essa é a principal vantagem que se espera. Uma vez que você reduz os custos de produção e de financiamento da produção, você terá preços muito mais competitivos. Estima-se que a operação plena do Aeroporto Industrial de Minas Gerais irá gerar pelo menos 20 mil empregos diretos. O complexo do Aeroporto Industrial de Minas Gerais vai contar ainda com uma área de serviços compartilhados entre as empresas. Aqui nesse espaço será construído, por exemplo, vestiário e refeitório, o que vai reduzir ainda mais o custo operacional de cada uma delas. Todo o projeto é da BH Airport, concessionária que assumiu a operação do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em 2014. A empresa é formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, pela Zurich Airport, operadora do aeroporto de Zurich, principal hub aéreo da Suíça, considerado um dos melhores aeroportos do mundo, e também pela estatal Infraero. O aeroporto conquistou o título de melhor aeroporto internacional do país em 2019, na categoria acima de 10 milhões de passageiros por ano, um reconhecimento concedido pelo Ministério da Infraestrutura. Com a ampliação do terminal, a capacidade do atendimento subiu para 22 milhões de passageiros ao ano. O Aeroporto Industrial de Minas Gerais consolida a posição de Belo Horizonte como a quinta maior base industrial da América Latina. Existe oportunidade clara de expansão de negócios para a capital e para as cidades do entorno. A retomada do crescimento econômico após a crise causada pela pandemia de Covid-19 encontrará Minas Gerais preparada para encarar o desafio de fazer crescer o PIB Brasil. E vamos então saber do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, qual o significado desse grande investimento na infraestrutura de transporte de cargas do estado, com a inauguração do então Aeroporto Industrial de Minas Gerais, que você acabou de conhecer em detalhes. Governador, Minas Gerais é aí o terceiro estado em volume de exportações. Qual é o significado para o senhor desse momento de nós estarmos inaugurando uma infraestrutura tão importante para o setor? Inácia, o significado é gigantesco para Minas Gerais. Minas Gerais sempre foi um estado, nós sabemos, que dependeu de poucos produtos. E é muito ruim porque você fica muito susceptível a crises. Se você só produz leite, ou café, ou minério, isso acaba deixando o estado mais exposto e vulnerável. E o aeroporto industrial vem muito desse contexto de diversificação das atividades econômicas e, além disso, de conexão com o exterior, o que torna o estado muito mais aberto e mais próximo de grandes centros no mundo todo. Então, eu vejo isso como uma belíssima oportunidade para Minas Gerais. Como você citou, é um projeto já de longuíssimo prazo que vem sendo desenvolvido. E eu estou tendo agora o prazer de estar aqui como governador pronto para entregá-lo. Excelente. Nós vamos voltar a conversar já, tá bom, governador? Bom, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, gente, passou a ser administrado pela iniciativa privada em 2014, quando a BH Airport assumiu a concessão e muitas melhorias foram realizadas. Entre elas, temos a expansão do aeroporto, que ampliou o número de voos, além de mais vagas de estacionamento e da modernização dos prédios que compõem ali aquele complexo instalado nas cidades de Confins e Lagoa Santa, ao lado de onde agora está sendo inaugurado, então, o primeiro aeroporto industrial do Brasil. Nós vamos conversar com o senador mineiro e ex-governador de Minas Gerais, que participou das discussões que idealizaram o aeroporto industrial, olha, há alguns anos, e que hoje atua em vários grupos parlamentares que conectam o Brasil a outros países, como a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, e ainda a Argentina, Panamá e países árabes. Eu vou então cumprimentar e receber mais uma vez aqui. Senador, seja bem-vindo, e eu já começo perguntando para o senhor a emoção, né, o sentimento, o senhor que participou ali das primeiras discussões e agora está vendo o projeto realizado. É um sonho, né?
Muito boa tarde, Nácia, mais uma vez. Me permita cumprimentar uma saudação ao governador Romeu Zema, ao presidente Agostinho Patrus, ao presidente Flávio Roscoe da FIEM, que aqui está, as autoridades federais, ao Marcos Brandão, que preside o BH Airport, e a todos os telespectadores. E, de fato, é muito interessante na vida pública, depois de tantos anos, nós chegamos a um final. E é o princípio da chamada continuidade administrativa. E como você bem lembrou, esse projeto se iniciou lá atrás, ainda no tempo do governador Itamar Franco, com a iniciativa de Alberto Pinto Coelho, que depois me sucedeu no governo. E cada um foi colocando um tijolo. Infelizmente, depois teve um governo que não fez nada. O governador Zema, corretamente, coloca novamente nos trilhos esse projeto. A BH Airport acolheu de maneira total essa concepção, que é fundamental para Minas Gerais, porque Minas Gerais é um estado mediterrâneo e precisa ter, já que não temos porto, um aeroporto consolidado. Fico muito feliz, então, de ser testemunha desse momento. Senador, mais uma questão para o senhor analisar para a gente. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, ele faz parte de um conceito até maior, que é um conceito que poucas pessoas conhecem, mas que é o de aerotrópole, que é transformar todo o entorno da localização desse aeroporto, e nós estamos dando agora um passo importante com o aeroporto industrial. Qual que é, na visão do senhor, a importância desse investimento, então, que a gente está anunciando hoje, para o desenvolvimento econômico, não só de Minas Gerais, mas também do país? É verdade. A concepção da aerótrópole é exatamente a visão de um aeroporto sendo uma âncora de um desenvolvimento integrado na região. E você citou, e eu faço justiça à pessoa do Dr. Luiz Antônio Ataíde, que foi o grande defensor dessa tese e que, de fato, nós conseguimos, através de obras de infraestrutura feitas pelo governo de Minas no passado, ao nosso tempo, iniciou-se ainda com a linha verde, depois todas as obras relativas ao aeroporto em si, do seu acesso e a própria construção do prédio que abriga o aeroporto industrial, de tal modo que houvesse a possibilidade da União fazer esse reconhecimento. E o que significa essa nova visão de uma cidade-aeroporto? É exatamente temos ali serviços agregados de alto valor que juntam a indústria, o comércio, os serviços, o turismo e que permita, de fato, como eu disse, um hub de desenvolvimento. E Minas, e Confins em especial, estão muito bem localizados geograficamente para permitir esse desenvolvimento. Portanto, isso nos anima e nos estimula de modo muito forte. Tá certo. Senador Antônio Anastasia, muitíssimo obrigado por encontrar esse tempo para participar do nosso programa. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Muito obrigado e eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos os telespectadores. Combinado. Muito obrigado, então, ao senador. E agora, nós vamos saber como que as indústrias mineiras estão avaliando a inauguração desse, que é o primeiro aeroporto industrial do Brasil, instalado ali na área do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, bem em frente. Nós recebemos aqui no nosso estúdio, na Band de Minas, o presidente da FIENG, o empresário Flávio Roscoe. Flávio, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu já quero saber qual que é, na sua visão, representando as empresas mineiras, a importância para elas desse investimento na infraestrutura. Boa tarde, Nácia. A importância é enorme, se você for avaliar o que justamente o governador e senador atual Anastasia disse, que Minas Gerais não tem portos, nós não temos acesso ao mar. Então, o aeroporto seria um local onde você poderia escoar os nossos produtos, conforme o governador Zema citou, de alto valor agregado, que seriam incorporados à nossa base de exportação. Então, abre-se um novo horizonte para a indústria mineira, onde indústrias de alta tecnologia, indústrias que contêm produtos com valor agregado, possam se inserir no mercado internacional, tanto importar como exportar com facilidade, sem a tradicional burocracia brasileira, que o aeroporto indústria traz essas condições de redução drástica do processo burocrático. E com isso ganhar competitividade, ganhar mercado, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então é um empreendimento que vai possibilitar as indústrias mineiras terem uma plataforma de exportação mais competitiva que os demais estados do Brasil. E vai se transformar num importante centro de atração de investimentos para Minas Gerais, de indústrias que tenham essa mesma característica, ou seja, que agreguem muito valor, que possuam um alto conteúdo de produto importado e que também tenham cujo mercado é o mundo, não é só o Brasil, ou seja, veja o mundo como mercado. As facilidades logísticas que o aeroporto indústria vai trazer para o nosso estado vão possibilitar uma reindustrialização do segmento de alta tecnologia em Minas Gerais. E com isso, conforme bem explicou o governador Zema,
aumentar a nossa plataforma de exportação e a diversificação da nossa economia. E tem também um outro detalhe, que nós estamos em um momento crítico da pandemia, com muitas preocupações e questões para serem resolvidas e a gente está lidando com elas no dia a dia. Mas quando a empresa pensa que já tem uma estrutura pronta, que ela, quando decidir exportar, ou para aquela que já é uma empresa exportadora, uma indústria exportadora, é mais tranquilo você imaginar que já está tudo ali arrumado, estruturado, para ela só dar o passo que depende dela, né? A outra coisa muito importante é a estrutura que o aeroporto indústria, que a BH Airport decidiu fazer para esse modelo de negócio, que é bastante flexível, onde as empresas podem, no momento que de um maior aumento de demanda, aumentar a sua capacidade ou reduzir de maneira rápida. Elas podem se adaptar, o espaço permite uma ampla flexibilidade, não somente da própria empresa, como também a absorção de novas empresas. Então, é um espaço bastante amplo, com grandes capacidades e que pode, em determinado momento, acolher o ciclo de expansão de alguns empreendimentos e redução de outros, e depois acomodar esse processo. Então é bastante dinâmico, eu diria que está em sintonia com o que nós temos de mais moderno da economia, que é utilizar capacidades ociosas, quer dizer, utilizar os recursos que temos ao máximo. Então, o BH Airport está de parabéns pela modelagem, que vai permitir uma redução de custo também da utilização do BH Airport, do aeroporto indústria. Porque se fosse estanque, grandes áreas, pré-determinadas, fixas, de maneira contínua, o custo seria muito mais alto, com isso a competitividade cairia. Então a BH Airport acertou na modelagem. Agora, Flávio, rapidinho, só para a gente encerrar a participação, alguns segundos. Eu sei que o momento é de cautela, mas já tem muitas empresas pensando no pós-pandemia e nos investimentos e na expansão. Você já tem ouvido conversas de empresas vindo para o aeroporto industrial? Nós temos, sim, algumas empresas estudando de maneira bastante séria e tenho certeza que o Marcos Brandão, em breve, vai ter boas notícias e, com certeza, vai ser uma porta de entrada de investimentos para Minas e ajudar a Minas nesse momento tão difícil da retomada do crescimento e da reinserção da economia mineira no seu melhor patamar. Excelente, estamos contando com isso. Boa sorte nas negociações também, viu? Obrigada, viu, Muito Flávio? obrigado, Márcia. Bom, gente, e para que o Aeroporto Industrial de Minas Gerais se transformasse em realidade, foi preciso cumprir aí uma série de exigências, entre elas a obtenção de um certificado da Receita Federal que credencia a operação, como você viu na reportagem que nós mostramos há pouco. Vamos então agora conversar com o subsecretário-geral da Receita Federal, o Décio Rui Pialarice, que se conecta conosco diretamente de Brasília pela internet. Secretário, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo. E eu começo perguntando ao senhor a importância para a Receita Federal, porque é um projeto muito inovador, não é só para as empresas, para o mercado, mas é também do ponto de vista público, né? Qual é o significado, então, da inauguração do aeroporto industrial para a Receita e para o nosso processo de expansão da economia brasileira? Exato, Inácia. Então, eu respondo em duas vertentes, né? Primeiro, a importância da Receita para o projeto, né? Inserida desde o início das discussões, a presença da Receita Federal ela gera credibilidade, segurança, o que atrai e vai atrair empresas sérias e afasta os aventureiros. Isso implica na continuidade ou na garantia da continuidade do processo. Por outro lado, essa sinergia ou essa aproximação do aeroporto industrial com a Receita, ela representa justamente o alinhamento nos propósitos na ação, já que é nosso propósito, tanto do aeroporto quanto da Receita, dar segurança no processo e agilidade em todos os trâmites do comércio exterior. Com isso, a Receita cumpre uma função social imensa, uma função social e econômica, de atuar na melhoria do ambiente de negócios e no incremento da competitividade das empresas. Então, eu acho que essa é a principal representação, vamos dizer assim, do aeroporto para a Receita e da Receita para o aeroporto, né? A garantia da melhoria do ambiente de negócios e da competitividade das empresas. Agora, para a gente, então, dar mais informações para as empresas que estão nos acompanhando e querem analisar a possibilidade de ir para lá. Existe um processo muito diferenciado, né, a partir da homologação do sistema de gestão, que é um dos serviços que a BH Airport vai prestar para as empresas instaladas e que vai possibilitar aí mais segurança. E a Receita está atuando ali muito intensamente na questão da suspensão, inclusive, de tributos, né, com os benefícios fiscais. O senhor acha que esse fator também dessa segurança extra, desse serviço a mais, vai também ser um fator de geração e atração de empresas? Seguramente, Nácia. Você veja, primeiro,
que esse modelo de aeroporto industrial ele apresenta uma logística fantástica, né? Os insumos são desembarcados e desembaraçados imediatamente. E imediatamente já pode entrar no processo industrial. Segundo, como eu falei, tem uma agilidade absoluta, né? Tanto na importação quanto na exportação. Terceiro, tem a otimização dos recursos financeiros. Não há custo de transporte, já que a mercadoria, os insumos que chegam são aí mesmo trabalhados. Há uma suspensão dos impostos, ou seja, a Receita difere os impostos para as mercadorias que serão vendidas no mercado interno e não há recolhimento para os produtos que serão exportados, né? Então, eu digo assim, seguramente esse modelo de aeroporto industrial, esse é o primeiro do Brasil, mas seguramente haverá outros, né? Pela competitividade que trará às empresas, tanto as empresas que querem exportar, quanto as empresas que querem vender no mercado interno. Secretário, desejamos então que dê tudo certo daqui para frente e que o Aeroporto Industrial de Minas Gerais possa inspirar outros aeroportos no Brasil afora, combinado? Seguramente, né? E com um trabalho muito rápido e muito bem feito da Alfândega da Receita Federal em Belo Horizonte, eu tenho toda a segurança que o aeroporto industrial vai ser um sucesso. Com certeza. Secretário, eu quero agradecer a sua participação conosco aqui e desejar um bom trabalho para o senhor nesse restante de dia, viu? Muito obrigada. Até mais. Até mais. Bom, e eu vou voltar agora a conversar com o CEO da BH Airport, que é a empresa que administra o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e que encabeçou todo o projeto de criação do Aeroporto Industrial de Minas Gerais, que é o nosso assunto nesse programa especial. Brandão, antes eu quero só registrar aqui uma presença importante que está nos acompanhando, que são os conselheiros da CCR e dos seus executivos, e é importante, né, a gente ter essa audiência tão qualificada de pessoas totalmente envolvidas nesse processo da infraestrutura e de geração de negócios aqui no nosso país. Brandão, como é que foi a experiência, eu quero que você detalhe um pouquinho mais para a gente, de desenvolver o projeto do aeroporto industrial e com essa ideia que a gente sabe que veio lá de trás, mas que vocês foram acoplando aí inovações, vocês pensaram algo totalmente inovador, não só considerando o Brasil, mas a América Latina. Correto. Inácia, inicialmente, Inácia, eu gostaria somente de mencionar que todos nós, os colaboradores da BH Airport, todos os nossos acionistas, o Grupo CCR, Zurich Airport e a Infraero, nós estamos muito orgulhosos pelo lançamento, pela inauguração do projeto Aeroporto Industrial. Quanto à nossa experiência e aprendizado, Inácia, durante o desenvolvimento deste projeto, eu posso dizer que esse projeto ele é sinônimo para nós de muita determinação, sinônimo de um entusiasmo muito grande de todos nós da BH Airport, todos nós que trabalhamos no aeroporto, mas eu acredito que o mais importante é que todos os parceiros que participaram conosco deste projeto, que eu não consigo mencionar, porque são dezenas no âmbito federal, estadual e municipal, eu acho que todos tiveram o mesmo entusiasmo para tirar este projeto do papel. E este é o resultado que nós estamos entregando hoje. É fruto de muito entusiasmo, muita determinação e de muitos players. Nós não estamos falando de 2 ou 3, nós estamos falando de mais de 30 parceiros. Então, este é o aprendizado, este é o resumo da nossa experiência com esse projeto. Com certeza, um projeto dessa magnitude envolve muitas mãos, muitas cabeças pensantes. A gente volta a conversar, tá, Brandão? Até já. Bom, e agora vamos fazer uma conexão direta com Brasília para conversar com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Eu dou, então, boa tarde ao ministro. Seja muito bem-vindo, viu, ministro, ao nosso programa que fala, então, sobre o Aeroporto Industrial de Minas Gerais. Boa tarde. Boa tarde, Inácia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Prazer grande estar aqui. Ministro, olha só, vamos aproveitar então, não só o ministério que o senhor comanda, que é o da infraestrutura, mas a sua visão, a sua expertise da necessidade de melhoria na infraestrutura brasileira, para entender o papel do novo aeroporto industrial de Minas Gerais, que nós estamos inaugurando hoje, dentro desse contexto de evolução, de avanço e de crescimento da nossa economia. Olha, essa iniciativa é muito bem-vinda, é fundamental. Vem em boa hora, né? No momento em que a gente rediscute as cadeias de produção global, em que a gente repensa o nosso papel no mundo, a gente
começa a rediscutir, por exemplo, a questão da industrialização ou da reindustrialização e a importância que a infraestrutura tem nesse setor. Então, essa iniciativa é louvável, a gente vai ter condição de fazer o processamento na região, no sítio aeroportuário. Isso, obviamente, vai fomentar mais movimentos para o estado de Minas Gerais, que é um estado importante, um estado que tem já a maior densidade de malha rodoviária do Brasil, a maior densidade de malha ferroviária do Brasil, um estado produtor, um estado que concentra a produção também industrial, que é um estado de passagem que não conta com porto, não tem saída para o litoral e que passa a ter um equipamento para o transporte de material de altíssimo valor agregado, né, e que com os benefícios tributários, com esse regime especial aduaneiro dentro da região do aeroporto, com certeza nós vamos ter um impulso para a industrialização, para o investimento em indústria, para a geração de emprego e, obviamente, o aeroporto passa a ser um nó nesse sistema, né, em termos de logística. Então, isso vai se conjugar com outros investimentos importantes que serão feitos no estado de Minas, como a duplicação da BR-381, que vai vir por meio da concessão, pavimentação de rodovias importantes, como a 135, a 367, a conclusão da BR-154, enfim, teremos um investimento no metrô de Belo Horizonte, então a gente está falando de acessibilidade, mobilidade, e isso é fundamental, então, para o crescimento do estado, que vai caminhando em direção à sua vocação, que é ser grande. Ministro, mais uma questão para o senhor analisar para a gente. Nós estamos em um momento muito delicado no Brasil, no mundo, que é a questão da pandemia e da Covid-19. O governo está direcionando recursos para a área da saúde, porque é a prioridade no momento. Muitas empresas estão tímidas em relação a investimentos, mas eu queria que o senhor analisasse, dentro desse contexto aí de daqui a pouco vamos voltar a crescer, vamos voltar a investir, qual vai ser aí a capacidade de atração, de geração de negócios do aeroporto industrial e também de motivação para as empresas brasileiras? Eu acho que primeiro é o primeiro exemplo de aeroporto industrial que nós vamos ter no Brasil, então isso é fundamental. Se cria um regime especial que vai ser muito importante para a atração de empresas, para a atração de investimento e para a geração de emprego. A gente tem que perseguir neste momento de crise o emprego onde ele estiver. Toda a capacidade, toda a oportunidade que nós temos de ter algum tipo de negócio novo, algo que vai gerar investimento, que vai gerar emprego, a gente tem que perseguir. O BH Airport teve essa sensibilidade, levou à frente esse projeto, é uma grande iniciativa. Tenho certeza que as empresas vão enxergar nisso essa oportunidade, vão correr aí para fazer os seus investimentos e isso vai representar, no final das contas, emprego. É um passo na direção da reindustrialização, reinsere o estado de Minas nesse cenário. Então, é fundamental para nós, é uma grande iniciativa que vai ajudar muito nessa retomada, né? Então, isso se soma com o interesse de investidores que a gente já tem observado, que enxergam no Brasil um grande potencial em função da sua dimensão territorial, em função da sua grande população, do seu grande mercado consumidor. É um país resiliente e que com certeza vai dar passos firmes na direção da retomada, na direção do crescimento e da geração de emprego. E essa iniciativa, então, se insere nesse contexto. Perfeito, então, ministro. Eu agradeço pelo momento aqui, pelas contribuições do senhor, mas a gente volta a se conectar daqui a pouquinho, combinado? E também daqui a pouquinho a gente vai falar, então, com o secretário nacional da Aviação Civil, que está bem ao lado do ministro, o Rony Glanzmann. Bom, a gente volta agora para dar continuidade aqui às atividades no nosso estúdio, a conversar com o governador Romeu Zema. Governador, considerando tudo isso aí que o senhor já ouviu, a expectativa em torno da geração de negócios, da atração de novas empresas, eu queria que o senhor fizesse um convite também para as indústrias, para as empresas que estão nos acompanhando, para que elas considerem a possibilidade de conhecer mais sobre o aeroporto industrial e, quem sabe, se instalar lá para ser uma dessas empresas que vai aí estar aumentando a geração de negócios na economia. Muito bem lembrado, Inácia. Uma das bandeiras da minha campanha e do meu governo é exatamente a questão da atração de investimentos. Eu quero lembrar que Minas, durante 4 anos, como o governador Anastasia muito bem mencionou, esqueceu que precisa de investimentos, que precisa de gerar empregos, que precisa de desenvolvimento. E desde que eu assumi, em 1º de janeiro do ano passado,
a nossa grande prioridade é exatamente essa. Tanto é que no ano de 2019, Minas foi um destaque. Nós conseguimos trazer praticamente 50 bilhões de investimentos para o Estado. Em um ano, nós fizemos mais do que havia sido feito em 4 anos anteriores. Este ano, apesar da pandemia, nós já conseguimos atrair neste cenário adverso mais de 5 bilhões. E quero lembrar que o Estado está à disposição. Nós estamos simplificando toda a parte tributária, fiscal, passando para o contribuinte aquela questão da autodeclaração. O Estado tem de confiar nas pessoas, fiscalizar e punir quem não fez certo e não ficar impedindo quem quer investir e gerar emprego de ir adiante. Governador, e essas empresas que vierem, então, de repente, até marcam um cafezinho com o senhor para entender melhor sobre toda essa estrutura do nosso Estado, né? Estou à disposição lá. Vai ser um prazer receber. Tomara que venham muitas. Já já a gente volta a conversar. Governador, muito obrigada por agora. Bom, e nós voltamos a nos conectar com a cidade de Brasília ao vivo para conversar com o secretário nacional de Aviação Civil, o Rony Glanzman. Secretário, que bom que o senhor está conosco aí, bem do lado do ministro, garantimos aí a participação de vocês. E eu gostaria de entender qual que é a importância para a aviação civil dentro do processo, claro, de desenvolvimento econômico do nosso país e, sobretudo, no contexto internacional, desse investimento que a gente está anunciando hoje do Aeroporto Industrial de Minas Gerais. Obrigado, Inácia. É verdade, um prazer estar aqui com vocês. Temos aqui um mineiro orgulhoso, mineiro da Zona da Mata de Minas, que hoje, com muito orgulho, a gente está anunciando esse belo investimento, que é o Aeroporto Indústria de Confins, de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Para o setor de aviação civil, é um investimento muito estratégico. A gente está falando de carga aérea, né? Todo mundo sabe que o transporte aéreo ele é consagrado no mundo inteiro pela questão do passageiro, obviamente. Confins já é um grande hub de passageiro, com voos domésticos, voos internacionais. Mas a gente sabe que a carga aérea ela tem um papel importantíssimo, complementar aí ao passageiro, que traz desenvolvimento econômico, que traz atividade econômica para o Estado. E aí, nesse papel, é que a gente tem inserido o aeroporto de Confins, o aeroporto indústria de Minas Gerais. Sobretudo agora, né, que a gente está vivendo uma crise muito grande pandêmica, né, a pandemia do Covid-19, os passageiros reduziram bastante, estamos aí num processo de retomada, né, das nossas atividades dos passageiros e a carga aérea passa a ser cada vez mais importante. O comércio eletrônico cresce muito nesse período, as entregas sendo feitas por compra online, por comércio eletrônico, e o transporte aéreo ele é fundamental para poder viabilizar toda essa cadeia. Nós estamos falando aqui de desenvolvimento econômico, estamos falando aqui de crescimento para o Estado de Minas Gerais, abertura de portas para a internacionalização do Estado, importação, exportação, produtos de altíssimo valor agregado, e eu acho que nós estamos realmente no caminho certo. A BH Airport está de parabéns, o governo de Minas está de parabéns pelo belo trabalho que vem desenvolvendo, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil também está de parabéns. Eu acho que aqui nós temos um modelo que pode e deve ser replicado em todo o Brasil, né? Aliando aí a eficiência do transporte de passageiros, a disponibilidade dos porões das aeronaves para o transporte das cargas e também complementando com os aviões cargueiros que certamente continuarão a aterrissar aí em Belo Horizonte, trazendo bastante desenvolvimento para o Estado. Então, de fato, é um dia histórico, é um momento histórico que nós temos que comemorar e todos nós sabemos que é resultado aí de um trabalho muito grande de todas essas autoridades que já foram citadas aqui hoje, né? Então, é um trabalho colaborativo e eu acho que nós estamos no caminho certo. Tenho certeza que esse projeto será um grande sucesso aí, já é um grande sucesso e vai ser ainda mais. Já é e vai impulsionar muitos negócios, eu tenho certeza. Secretário, muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Que tudo isso que o senhor narrou aí do nosso futuro próximo, de fato, se concretize. Muito obrigada e boa tarde para o senhor. Bom, gente, e agora vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado estadual Agostinho Patrus. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Inácio. Alegria estar aqui ao lado do governador, também do Brandão, nessa iniciativa tão importante da BH Airport. E eu quero cumprimentá-lo também, Brandão, não só pelos acertos, mas dentre esses de fazer aqui o lançamento na Band, que tem no seu timoneiro principal aqui o Bernardo, que é um craque de muitos anos na comunicação. Então, parabéns também à BH Airport
por fazer essa parceria com a Band Minas. Excelente. Deputado, eu queria que o senhor analisasse para a gente, o senhor que como deputado, não só como presidente da Assembleia Legislativa, tem aí um conhecimento muito grande da carência, da necessidade que nós temos de investimento na infraestrutura aqui do nosso estado, logística, né? Tudo que possa facilitar, por exemplo, escoamento de produção. Eu queria que o senhor analisasse a importância, então, da inauguração que a gente está fazendo aqui hoje, desse anúncio oficial da chegada do aeroporto industrial para esse contexto de desenvolvimento do nosso estado. Sim, obrigado, Inácia, não só como parlamentar, mas também como empresário. E minha empresa de transporte tem uma área importante, ou parte dela ligada ao transporte aéreo de cargas. Então, nós estamos aqui realizando um sonho de todos aqueles industriais mineiros, mas também daqueles que se dedicaram durante muitos anos à aviação civil em Minas Gerais, à aviação privada. E eu quero dizer que é um acerto único, não só pelo momento, ou seja, se investir na hora da crise, investir antes dos outros, estar preparado para a retomada, isso é fundamental. E esta crise, essa pandemia nos trouxe um novo momento no mundo, que foi da proximidade do produtor, do industrial com o consumidor. A hora que nós temos um aeroporto que possibilita essa proximidade, ou seja, possibilita que a indústria se conecte de forma mais rápida, mais ágil ao seu consumidor, isso é sem dúvida um grande acerto e uma grande aposta. Eu quero cumprimentar muito a BH Airport, através dos seus sócios, dos seus investidores, porque também sinalizam para as demais empresas, para as demais indústrias, para os demais players do mercado. A hora que o Grupo CCR, junto com a Zurich Airport, faz investimentos, todos os outros empresários, todos os outros investidores começam a ver a situação de uma forma diferente. E, sem sinalizam um bom ambiente de negócios, né? Exatamente, sinalizam isso, sinalizam a aposta no nosso estado, sinalizam a aposta na nossa mão de obra, na capacidade do mineiro de trabalhar, de desenvolver projetos, sinaliza que Minas Gerais, como sempre, esteve à frente de forma inédita nos investimentos, nos momentos de Minas e agora, mais uma vez, sendo o primeiro aeroporto industrial do Brasil. Fazendo história em Minas Gerais mais uma vez, né? Obrigada, viu, deputado Agostinho Patrus, pela presença aqui, pela análise que o senhor acaba de nos oferecer. Boa tarde de trabalho para o senhor. Muito obrigado. Bom, vamos então dando continuidade aqui à nossa cobertura, à nossa live aí, que também é um programa de TV. Vocês vão acompanhar agora mais uma reportagem sobre o funcionamento do novo aeroporto industrial de Minas Gerais. E você vai conhecer a primeira indústria que irá usufruir do regime especial de tributação com isenção na hora de exportar e também para importar insumos e matérias-primas. 65% do custo destes protetores contra surtos para aplicações em quadros elétricos são estes varistores importados da Eslovênia. E já tem lojas no México aguardando por esta remessa. Dentro de poucos dias, toda esta equipe da linha de montagem estará trabalhando dentro do aeroporto industrial de Minas Gerais. E lá, a empresa terá menos custos, pois estará trabalhando dentro de um regime diferenciado de tributação. Isso significa que insumos e matérias-primas passarão a ser importados sem que a empresa precise pagar tributos. Só serão recolhidos impostos se a venda for para dentro do próprio país e, mesmo assim, somente quando a nota fiscal de venda for emitida. Uma grande parte do operacional, que é estoque de insumo, estoque de produto acabado, desembaraço de mercadoria, passou tudo para o BH Airport. Por que isso é bom? É bom porque nos tira de uma série de preocupações. O principal é muita agilidade. Além disso, o fato de estar no aeroporto, nós temos o diferimento do pagamento dos impostos. Isso significa mais competitividade, mais agilidade perante as demais empresas, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Essa mudança na atuação da Receita Federal só se tornou possível porque o órgão está instalado dentro do Aeroporto Industrial de Minas Gerais e criou novos procedimentos de atuação. Segundo a chefe da Divisão de Administração Aduaneira, isso dá às empresas situadas no aeroporto uma condição fiscal especial, que as indústrias sediadas fora daqui não têm acesso. O importador, ele traz
traz os insumos de outro país e quando os bens chegam na Receita, ele tem direito à suspensão do pagamento dos impostos. Então, isso gera caixa para a empresa. O bem, os insumos, eles são industrializados aqui na área do aeroporto industrial e só haverá eventual recolhimento do imposto na saída da mercadoria final. Se a mercadoria for exportada, não há recolhimento do imposto de importação. Se a mercadoria for vendida para o mercado nacional, aí sim. Um sistema especial de governança também estará acessível às empresas instaladas no Aeroporto Industrial de Minas Gerais, além de controle de estoque de produtos acabados e de matérias-primas. Por uma exigência da Receita Federal, esse controle de estoque de matéria-prima, de produtos importados e nacionais, o controle de estoque do produto acabado, a gestão de resíduos também, e toda a parte de serviços que a BH Port vai prover, isso a empresa que estiver aqui dentro, ela vai tomar esse benefício automaticamente. Ou seja, o sistema do aeroporto industrial vai permitir que a empresa foque no core business dela, ou seja, na linha de produção. Esse é um projeto para o estado de Minas Gerais. Aonde que o governo do estado entra nisso? Uma parceria muito forte, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do INDE, da Fazenda, do BDMG, mostrando quais são os incentivos fiscais, as vantagens dessa empresa de fora vir para cá, e o que a gente vai ter aqui é a geração de mais empregos, mais investimentos para o estado de Minas Gerais. A equipe responsável pelas instalações do novo galpão da Clamper no aeroporto industrial trabalha de forma acelerada para viabilizar a mudança dentro de uns 15 dias. E mesmo neste momento de cautela para tantas empresas, a indústria, que é especializada em equipamentos de proteção contra surtos elétricos, conta os dias para dar um novo destino aos galpões onde todos os produtos são fabricados e crescer ainda mais. Com a liberação do espaço atual, a gente vai poder ampliar o nosso espaço de pesquisa e desenvolvimento, inclusive contratando pessoas, e construir um novo laboratório de pesquisa e desenvolvimento para descargas atmosféricas. Várias outras empresas vão poder vir para esse espaço e ganhar competitividade e melhorar muito a economia mineira. A Clamper, que você conheceu aí na reportagem, já vende seus produtos para vários países e vamos saber o que significa para as estratégias de expansão da empresa estar dentro do Aeroporto Industrial de Minas Gerais. A empresa, gente, é líder nacional em equipamentos contra surtos elétricos e a primeira indústria mineira que já está se instalando lá no Aeroporto Industrial de Minas Gerais. E o CEO da Clamper está conosco aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Marcelo Lobo. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, Nácia. Boa tarde, governador, Marcos, aos que participam do evento e todos que nos assistem. Marcelo, vocês já exportam, mas tem uma meta ousada de ampliar sua participação em outros países. Como que o aeroporto industrial vai contribuir com isso? Inácia, antes de te responder, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento a todas as pessoas que durante os últimos 20 anos participaram e contribuíram na construção do projeto do Aeroporto Indústria. E lutaram para não deixar essa ideia morrer, né? Exatamente. E queria aqui também parabenizar a BH Airport, na pessoa do Marcos, pela visão empreendedora, pela iniciativa, visão de futuro, enfim, é uma empresa competente que decidiu retomar esse projeto bastante significativo para o nosso estado e para o país e conseguiu concluí-lo com sucesso. Né? E também queria aqui fazer um agradecimento muito especial a toda a equipe da Clamper, né, pelo trabalho excepcional e que permitiu que nós estivéssemos aqui hoje e permitiu que a empresa desse um passo importante na sua estratégia. Bom, o aeroporto industrial foi concebido para aumentar a competitividade das empresas no mercado internacional, né? E essa competitividade vem de duas frentes, né? A primeira delas é a agilidade no processo logístico. O fato do aeroporto, aliás, o fato da empresa poder importar e exportar as mercadorias através do modal aéreo, né, e o fato dela estar localizada dentro do aeroporto, portanto, no ponto de chegada e saída dos materiais, gera uma otimização muito grande do ciclo logístico, né, e uma redução de vários custos aí. Então, esse seria uma primeira frente importante aí de diferencial do aeroporto industrial. A segunda delas é a simplificação do tratamento tributário. O fato das matérias-primas entrarem no estoque da empresa sem a incidência de impostos faz com que o processo todo da exportação seja automático, né? Normalmente, os processos de exportação
requerem custos de administração que são significativos para as empresas. E o capital de giro fica muito preso ali num volume significativo de investimento, né? Exatamente, exatamente. E apesar do aeroporto industrial ser muito focado para empresas exportadoras, né, as empresas que quiserem vender produtos também no mercado interno, ele funciona muito bem, né? E o recolhimento dos impostos relativos às matérias-primas é feito apenas no momento da venda do produto no mercado interno. Então, existe ainda esse ganho, né? Enfim, nós estamos aí muito satisfeitos com a parceria com a BH Airport, muito confiantes aí no futuro, muito honrados em sermos a primeira empresa a operar no primeiro aeroporto industrial do país, né? Sabemos que isso é um marco importante para o desenvolvimento da indústria do estado de Minas Gerais e do Brasil, e eu tenho certeza aí que muito em breve várias empresas internacionais e nacionais estarão operando aí no aeroporto industrial e usufruindo desses benefícios. Com certeza você não vai demorar a ter muitos vizinhos de galpões ali na área do aeroporto industrial. Boa sorte então no processo de mudança e que de fato você conquiste mais espaço em outros países para exportar mais produtos. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Bom, gente, e o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte deve fechar o mês de junho com a realização de 855 voos domésticos e uma circulação aí de mais de 60 mil passageiros. Desde o começo da pandemia, que o local está aí adequado a todas as regras sanitárias para a proteção de todos os trabalhadores e passageiros. Você vai conferir os detalhes na reportagem. Chegar de máscara ao aeroporto e ficar com ela o tempo todo, inclusive durante o voo. Tava normal andar de máscara pra mim. Vitor sabe que é uma medida que protege todo mundo. Porque quando eu vou espirrar, tá dentro da minha máscara. Todas as medidas sanitárias exigidas pela Anvisa que ajudam a impedir a disseminação do coronavírus estão sendo aplicadas 24 horas por dia dentro do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. As instalações estão limpas. Os locais que eu passei estão todos adequados. Tem álcool em gel, o banheiro está bem limpinho. Profissionais da equipe de manutenção e limpeza do aeroporto foram treinados por especialistas do Exército para fazer a correta desinfecção das áreas comuns do aeroporto. A BH Airport também instalou indicadores no piso que orientam os passageiros sobre o distanciamento recomendado nos locais onde é natural formar filas. O mesmo distanciamento precisa ser mantido nos assentos, o que vem garantindo confiança para quem precisa viajar, como Robson, que atende clientes por todo o país. Eu trabalho no setor de saúde, tentar continuar com a nossa vida empresarial, consequentemente, produtiva. O movimento está voltando aos poucos ao aeroporto. Até o final de junho, 885 voos domésticos devem ser realizados, o que representa um aumento de 57% em relação a maio. Neste mês, houve o retorno dos voos para Brasília e Congonhas, além das conexões com os terminais de Guarulhos, Campinas, Santos Dumont, Vitória, Cuiabá, São Luís e ainda de 2 regionais, cidades de Montes Claros e Uberlândia. Que essa retomada ela vai ser agora ainda um pouco mais lenta até o início do segundo semestre e dali para o final do ano nós já vamos ter uma retomada maior. Até o final de junho, 65 mil pessoas devem passar por aqui, volume que vai aumentando à medida que as cidades brasileiras vão flexibilizando as regras de combate à pandemia. O aeroporto ele está seguro para todos os passageiros virem embarcar e desembarcar. O aeroporto ele já é um ambiente muito regulado, nós já somos reconhecidos como um dos melhores aeroportos do país. É obrigatória a utilização de máscaras durante toda a viagem, reforçando o compromisso com a segurança de todos. O aviso sonoro não deixa ninguém se esquecer de que a máscara virou mesmo item obrigatório de higiene pessoal. Já faz parte do meu look. E você leva extras na bolsa? Levo sim, levo algumas de reserva, né? Porque geralmente elas pode ocorrer de arrebentar o elástico. Tem mais 2 máscaras na mala. Se precisar trocar, eu tenho. Acostumei, eu acho que inteligência é adaptação, né? O ser humano se adapta a tudo.
Tá certo, estamos precisando muito das máscaras, vamos usar as máscaras. Lembrando que aqui nós estamos sem as máscaras, gente, eu expliquei isso no início do programa, nós estamos seguindo todas as regras sanitárias, existe uma distância muito boa entre todos os participantes. Bom, eu vou voltar agora para a gente caminhar para o encerramento do nosso programa, a conversar com o CEO da BH Airport, que é a empresa que administra o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e também é a empresa que coordenou a criação, a implantação e agora vai assumir aí a operação do Aeroporto Industrial de Minas Gerais, que é o primeiro nessa modalidade na América Latina. Brandão, para a gente então caminhar aí para a sua última participação, eu queria que você fizesse um convite para as empresas que estão nos assistindo, para que elas possam marcar um café com você e ir lá conhecer a estrutura, né, para entender os detalhes desse funcionamento. Tá bem. Inácia, eu acredito que depois ali do final da década de 60, quando ocorreu a inauguração da Zona Franca de Manaus, nós estamos falando de praticamente 50 anos, nós temos hoje um projeto que, comparado à época, tem a mesma amplitude de importância. Então, o convite que eu faço, principalmente ao empresariado brasileiro, é que conheçam o projeto, tomem essa oportunidade, porque do ponto de vista de internacionalização hoje da indústria brasileira, eu acredito que não existe um projeto similar no Brasil ou mesmo na América Latina. Então, o convite estamos à disposição, temos uma equipe dedicada justamente para atender ao empresariado, ao empreendedor. E do ponto de vista das empresas internacionais, eu também deixo um convite, porque Minas Gerais, nós sabemos que nós temos aqui as melhores universidades, Minas forma os melhores engenheiros do país, então acho que nós temos um ambiente perfeito para fazer essa junção aí de benefícios de infraestrutura do Estado com a proposta de valor do aeroporto industrial. E, de fato, parabéns, porque todas as pessoas no mercado com as quais eu converso, que entendem da área de comércio exterior, dizem que vocês pensaram em cada detalhe. Então, o projeto está bem amarrado, está realmente para dar um suporte de desenvolvimento para as empresas. Então, tomara que tenha fila de empresas querendo se instalar lá. Obrigada, viu, Brandão? Bom, gente, nós estamos caminhando aí para os últimos minutos do nosso programa, para o encerramento, mas antes a gente vai voltar a Brasília para fazer uma última perguntinha ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Ministro, eu gostaria então que o senhor analisasse com a gente aqui e deixasse uma última mensagem para os empresários, assim como todos os nossos entrevistados têm feito, para que eles pensem, quem não exporta ainda, considerar a exportação como uma estratégia comercial e para aqueles que já estão aí atuando no mercado exterior possam ampliar, mesmo nesse momento em que as coisas estão mais tímidas na economia. Acho que o momento é de ousadia, né? O momento é de realmente apostar no Brasil, apostar no futuro. A gente está fazendo isso aqui no Ministério da Infraestrutura, né? Quando se dizia, e agora, o investidor estrangeiro vai vir? Não está na hora de recolher os projetos, e a gente disse aqui, não, agora está na hora de botar mais projeto na rua. Em alguns setores a gente vai se tornar praticamente vendedor exclusivo, e essa é a lógica para quem quer começar a exportar. Então, se criou o instrumento, se criou o ambiente favorável para que essas exportações aconteçam, né, que é essa área de proteção aduaneira dentro do aeroporto, com toda a facilidade logística. Isso vai impulsionar os voos e eu quero então cumprimentar a turma do BH Airport pela ousadia, por acreditar no Brasil. A gente tem que estar hoje num dia de festa, né, para louvar essa iniciativa, louvar essa aposta. É muito bom quando a gente enxerga, a gente vê o empresário, né, vê o setor produtivo, que é uma grande alavanca, a força viva da nação, apostando no país. Conjugando isso com o próprio planejamento que tem sido feito pelo governo do Estado de Minas, né, na grande gestão que o governador Romeu Zema tem feito. Então, meus cumprimentos a todos. Então, o dia de hoje é de festa e só me cabe aqui parabenizar por essa iniciativa, pela crença, pela fé no nosso país. E o nosso país merece essa atenção, merece essa fé. E eu tenho certeza que nós vamos nos recuperar e dar uma grande demonstração para o mundo do que nós somos capazes. Com certeza, ministro. Eu acho que é essa a mensagem que esse grande investimento está passando, né? De que o futuro do crescimento nos espera logo ali. Muito obrigada ao senhor pela participação conosco, viu? Um bom dia de trabalho aí em Brasília.
Bom, gente, encerrando então as entrevistas de hoje, eu tenho ainda uma última palavrinha com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, qual que é a sua expectativa então, diante de tudo que a gente já ouviu, né? Todo mundo acreditando que foi muito assertivo esse investimento na criação, na implantação do aeroporto industrial, mesmo sendo um momento delicado na economia, de pensar em investimento, de planejar. Qual é a mensagem final para quem está nos acompanhando? Inácia, eu vejo com ótimos olhos esse investimento. Quero dar aqui meus parabéns ao Brandão, à empresa que se instalou lá. E tenho certeza que muitas outras virão, porque, como eu disse, no meu governo nós estamos de portas abertas para atendermos investidores, quem gera emprego. E o estado de Minas, infelizmente, se transformou num estado notório por dificuldades. E nós queremos acabar com todas elas. Minas tem um potencial gigantesco. O ministro Tarcísio tem proporcionado, como ele citou, o metrô, a 381. Tudo isso vai dinamizar a nossa economia, melhorar a nossa logística, e esse aeroporto industrial vem dentro desse contexto. Nós estamos no pior momento, numa recessão econômica, no meio de uma pandemia, mas estamos olhando lá para frente. E, com certeza, isso nos prepara para sairmos da crise muito mais fortalecidos. Com certeza. Obrigada, então, por essa mensagem final, governador. Eu volto a falar com você, Brandão, porque uma das primeiras perguntas que as pessoas que ouvem falar do Aeroporto Industrial de Minas Gerais fazem para mim é a seguinte: Inácia, vai ter uma outra pista para decolagem e aterrissagem de aviões no Aeroporto Industrial? Explica para a gente. Inácia, na verdade, hoje, o nosso aeroporto, nós operamos com 45%, 50% de capacidade da nossa pista. Então, nós temos ainda alguns anos pela frente para poder pensar num próximo investimento de realização de uma segunda pista. Mas hoje, o aeroporto industrial será atendido realmente pela pista existente e com muito espaço aí para crescimento, sem nenhum problema. A gente mostrou na reportagem o galpão da Clamper, que já está construído, está ali na fase final de instalação. Mas ele é um galpão muito grande, né? A Clamper está fazendo um investimento bastante ousado. Mas se uma empresa quiser um investimento mais modesto, o galpão pode ser menor? Como é que vai ficar essa distribuição de projetos de arquitetura? Pode. Inácia, hoje nós temos, apenas para dar uma ideia da importância desse projeto, nós temos atualmente mais de 10 acordos de confidencialidade já assinados. Nós temos empresas que requerem de 500 metros quadrados e exportam 100%, como nós temos empresas de 80 mil metros quadrados. Então, o espaço realmente ele é muito dinâmico, o planejamento dos investimentos será muito bem planejado para dar essa facilidade para qualquer tipo de empresa que realmente deseje internacionalizar, enfim. Faz parte do desenho do projeto esta flexibilidade. Deixa eu saber do Marcelo, aproveitando que ele continuou com a gente aqui no estúdio. Marcelo, que é o CEO da Clamper, a primeira empresa que já está se instalando lá no aeroporto industrial. Marcelo, qual é o país assim que vocês têm um desejo maior de alcançar e ainda não estão exportando para os consumidores? Que esse projeto agora, a entrada no aeroporto industrial, que aumenta a sua capacidade de produção, porque você libera aquela parte atual da planta de produção para fazer outros desenvolvimentos, inclusive de produtos, de testes. Qual é o país que está na mira da Clamper aí nesse novo momento? Bom, a Clamper ela tem uma atuação forte na América Latina, né? Mas o país que a gente mira, né, dentro do nosso planejamento aí de futuro próximo, são os Estados Unidos, né? Então, o nosso produto tem uma aderência muito grande no mercado americano e realmente é um alvo nosso. Tá Estados certo. Unidos. Tomara que consiga em pouco tempo, hein, chegar nesse mercado. Para a gente encerrar então, Brandão, marcar com você, com a sua equipe de atendimento para conhecer a estrutura, entender o detalhamento e ver como que o projeto se adequa à necessidade de cada empresa, né? Correto. Nós temos uma equipe de soluções logísticas, Inácia, dedicada a esse projeto, então estamos à disposição. Temos já realizado inúmeras reuniões, então contem conosco, sempre à disposição, esse é o nosso trabalho, estar sempre à disposição de todos. Perfeito, disposição para receber, para explicar e adaptar projetos, né? Bom, Brandão, muito obrigado e boa sorte, viu? Obrigado. Governador, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco e tirar esse tempo num momento tão difícil para o senhor, eu sei. Muito obrigada. Prazer foi todo nosso, conte conosco. Tá certo. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, Obrigado, viu? Inácio, prazer.
Bom, gente, e para acompanhar então as próximas notícias sobre o Aeroporto Industrial de Minas Gerais, nós estamos chegando aí no finalzinho do nosso programa, eu sugiro que você siga a BH Airport pelas redes sociais ou então acesse o site bhairport.com.br, tem também o Facebook BH Airport Oficial, o Instagram bhairport.oficial, o YouTube BH Airport e no Twitter BH Airport _ aquele tracinho, combinado? E no LinkedIn BH Airport. Bom, encerramos aqui o programa especial de lançamento do primeiro aeroporto industrial do Brasil, operado pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, pela BH Airport. Eu agradeço a atenção de vocês e informo que a equipe da BH Airport, fazendo aí redundância à última fala do Marcos Brandão, está de plantão para receber as empresas que queiram conhecer aí as instalações do aeroporto e ver de pertinho como é que tudo vai funcionar. Mesmo neste momento em que todos nós vivemos as restrições causadas pelas medidas de combate ao coronavírus, pudemos aí dar essa boa notícia de um grande investimento sendo feito em Minas Gerais. É uma oportunidade realmente inédita para as empresas do nosso estado conquistarem ou ampliarem espaço no mercado externo. Boa tarde a todos. A gente se vê logo mais no Jornal Band Minas, às 18h50 da noite. Até lá.